Eu queria anunciar que essa reunião está sendo gravada e transmitida ao vivo pelo YouTube da Seclima. E a chamada, quem ainda não assinou a lista de presença, por favor, assine no final, apesar que eu acho que eu peguei o nome aí de todos vocês. Queria dar as boas-vindas a todos, mas, em especial, a Fabiana Maia, coordenadora de COMPS, Coordenadoria de Compras da Secretaria Municipal de Educação, ao Leonardo Kozak, membro fundador do Plano Nacional da Qualidade do Ar Interno e presidente da Brasindor, Sociedade Técnico-Científica para Estudos da Qualidade do Ar Interno. Passo a palavra ao secretário executivo de Mudanças Climáticas, Renato Nalini. Bom dia a todos. Eu queria agradecer a presença. É muito importante que nós continuemos a fazer essas reuniões do grupo de governança do plano de contingência para situações de baixa umidade. Nós vamos ter situações aí que estão acontecendo no mundo inteiro, né? Por que não aqui? Aqui também. Então, é importante que São Paulo, onde tudo acontece, dê o exemplo e mostre a todo o Brasil, né, que nós estamos cuidando de propiciar à população que ela tenha condições de enfrentar essas situações de redução perigosa da umidade do ar, né? Então, muito obrigado a todos. Vamos colher aí as manifestações para ver se a gente aprende, né? Estamos aqui todos aprendendo uns com os outros. Muito obrigado. Então, eu convido a Fabiana Bastos, engenheira da Seclima, para dar um panorama geral aos representantes da Secretaria Municipal de Educação sobre o PCBU. Alô. Olá, bom dia a todos. Eu vou falar rapidamente, só para contextualizar o que tem sido o PCBU, né, para as pessoas novas que estão aqui. Então, o PCBU é a abreviação de Plano de Contingência para Situações de Baixa Umidade. A gente levantou rapidamente a análise de 5 subprefeituras de São Paulo, num período de quase 10 anos, e vimos quais foram as umidades históricas nessas regiões, né, de acordo com o tempo. E nós percebemos que em muitos tem um período concentrado, né, de maio a dezembro, que essas umidades costumam ser um pouco mais baixas, embora a gente veja umidades baixas ao longo do ano todo, né, ao decorrer de um dia. Às vezes, no período do dia, a umidade pode cair e à noite já pode estar mais tranquila, mas tem uma certa concentração ao longo do ano, embora essa concentração não seja tão evidente quanto, por exemplo, as chuvas, né, que as chuvas se concentram muito mais fácil no verão. O nosso decreto foi publicado agora em setembro, e ele leva em conta essa escala psicométrica que foi desenvolvida pelo CEPAGRE, da Unicamp, que é uma escala utilizada pelo CGE, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas aqui do município. E ele classifica, né, o estado de atenção, estado de alerta e estado de emergência para quando a umidade cai abaixo desses valores. Aqui a gente também tem a classificação da umidade, né, histórica ao longo para os estados de atenção que eu já mostrei. O estado de alerta, a gente vê que tem uma concentração até maior entre julho e agosto. E o estado de emergência ele ocorreu apenas uma vez no município de São Paulo, nesse período todo, que foi em julho, e foram, né, mais na zona leste e no centro da cidade. A gente vê que a região sul do município, que é Parelheiros, né, as subprefeituras de Capela de Socorro, que são regiões mais arborizadas, elas tendem a ter uma umidade naturalmente mais elevada, até por conta da quantidade de árvores e espécies vegetais ali. Então, aqui tem uma série de cuidados que são sugeridos, né, para cada situação de baixa umidade. Basicamente, evitar exercícios ao ar livre, né, umidificar o ambiente, evitar trabalhos físicos exaustivos em situações de baixa umidade. Tem uma série de sugestões que a gente leva em consideração aqui.
Então, o decreto que ele institui o PCBU, ele é o 63645 de 2024. E o nosso grupo de governança é composto pela Seclima, que faz a coordenação do plano, a CONDEC, que é da Secretaria de Segurança Urbana, o CGE, que eu já comentei, que é o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, da CIURB, e a Covisa, que é da Secretaria de Saúde. Então, a Seclima, como eu falei, ela faz a coordenação geral do plano, então ela é responsável por convocar essas reuniões, por convidar os parceiros que apresentam aqui, por fazer os cronogramas e organizar os planos de ação, né? O plano de ação do PCBU, ele está previsto para ser publicado a cada mês de maio. Então, todo mês de maio a gente vai se reunir para já ter esse plano pronto com as ações que a gente vai desenvolver ao longo do ano, né? Em caráter de emergência, a gente acabou publicando um plano, como o decreto foi aprovado agora em setembro, para a gente não ficar até maio sem nenhuma ação, a gente já começou essas reuniões mensais aqui com o grupo de governança e a gente já listou algumas ações mais rápidas, que a gente chamou de plano emergencial, para ele funcionar até o maio, que vai ser o plano realmente mais efetivo, né? Então, aqui a CONDEC, né, no decreto, prevê que ela está responsável por executar os aspectos técnicos e operacionais, elaborar o relatório consolidado, né, no final do plano, falar tudo o que foi feito, informar os agentes, né, quando o CGE detectar que a umidade está baixa, e manter o contato constante com os outros órgãos. O CGE, então, ele é responsável pelo monitoramento e a previsão meteorológica e também comunicar esses estados de criticidade, especificamente à Defesa Civil, que vai decretar o estado de emergência, de alerta ou de atenção. Aí entra também a Covisa, a Secretaria Municipal de Saúde, né, para dar o suporte técnico necessário, o contato direto com a coordenação e com os outros membros, para a condução do plano e as orientações focadas no estado de saúde, né, das pessoas do município. Eles também, no plano de ação, depois eu vou passar rapidamente, mas eles são responsáveis também por comunicar, fazer cartilhas, né, para alertar a população, tem uma série de ações. E os demais órgãos que também estão no decreto, eles não participam aqui diretamente do grupo de governança, agora temos a Secretaria de Educação aqui presente, né? Mas todos esses órgãos, eles estão, de alguma forma, ligados ao PCBU, eles estão listados no decreto e eles podem ser convocados a qualquer momento, convidados, né, a qualquer momento, para integrar também o plano e as nossas reuniões. Então, a nossa portaria ela vai ser publicada anualmente dia 30 de maio, com o plano de ação anual. Esses são os participantes do grupo de governança, né, de cada um dos 4 órgãos. E aqui tem um cronograma rápido que, com as reuniões, como eu falei, são mensais, e em maio a gente publica o plano de ação e ao longo das reuniões a gente faz o acompanhamento das ações executadas. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho mais um tempinho para ler os planos? Então, aqui falando rapidamente, passando rapidamente por cada um dos planos. Esse aqui é o da CONDEC, né, da Secretaria de Segurança Urbana, que através das divisões de defesa civil vão manter contato constante com os núcleos de proteção e defesa civil. Através do Centro de Controle Integrado, eles vão informar os agentes de defesa civil sobre os cenários de baixa umidade, medidas de proteção e cuidado, e, através das divisões de defesa civil e equipes de pronta resposta, ajudar na prefeitura na divulgação de folders. Então, eles vão ajudar não na confecção, mas nessa divulgação, né, dos folders que, por exemplo, a Secretaria de Saúde fará. Aqui nós temos o plano emergencial que eu comentei da Secretaria de Saúde. Tem uma breve introdução aqui, que eu vou passar para não ficar muito extenso. E, focando aqui nas ações, né, elaborar e publicizar os informes técnicos aos profissionais e comunicados em saúde à população sobre os efeitos de baixa umidade do ar
e recomendação para reduzir seus impactos, promover a capacitação anual junto às UVIs e profissionais da unidade Sentinela do programa Vigiar sobre os impactos da exposição de poluentes atmosféricos e de baixa umidade da saúde humana. Promover orientações aos profissionais da educação, sempre que solicitado, referente aos cuidados na saúde das crianças que estiverem em período de aula, diante da ocorrência dos estados de baixa umidade do ar. Publicizar os dados referentes ao programa Vigiar, por meio de boletim próprio, disponibilizado no site da Covisa. Em situações de baixa umidade, a partir do estabelecimento de estados de criticidade pela Defesa Civil, o programa Vigiar encaminha orientações aos UVIs e diretorias regionais de ensino a serem direcionados aos seus equipamentos de referência, né? Então, responsabilidade da Secretaria de Educação é dar capilaridade a essa informação dentro do sistema de educação, a fim de reduzir os efeitos de baixa umidade do ar. Aqui só tem um fluxograma, né, como eu falei, primeiro parte ali do CGE, indo para a Defesa Civil, chegando até a Covisa, e depois indo para a Secretaria de Educação também. Aqui, falando rapidamente do CGE, aqui é uma apresentação que eles fizeram em algumas reuniões atrás, só para frisar que essa aqui é a escala que eles usam, né, dos cuidados a serem tomados para cada estado. Aqui em tela grande, mas é basicamente o mesmo que eu coloquei antes, né? Então, eles que são responsáveis por detectar essas umidades, que são estações meteorológicas que ficam localizadas ao longo de toda a cidade, né? Aqui tem uma fotinho melhor. Aqui dá para ver que eles monitoram em diversas regiões, né? Aqui do mapa de São Paulo. Eita, aqui travou. E da Seclima é meio extenso, mas acaba sendo uma repetição aqui do que já foi dito, né? Que é de convocar as reuniões, convidar os membros e elaborar o plano, né? Aqui tem um cronograma com as reuniões. A gente aqui está nessa daqui do dia 12. E acredito que seja isso. Então, aqui tem algumas reuniões até 2025, mas depois essas daqui já vão entrar no plano que a gente vai publicar, né, na portaria de maio. Obrigada, Fabi. Obrigada. E agora eu gostaria de convidar a Juliana Yuri Nakayama para que você possa, porque na última reunião, né, foi solicitado que a Secretaria de Educação participasse e tudo mais, então a Fabiana está aqui hoje representando a Secretaria, a pedido do Omar, que é o chefe de gabinete de lá. Então, Fabiana, se você puder falar um pouquinho da importância... a Fabiana não, a Juliana. Falar um pouquinho da importância da Secretaria, como que eles podem atuar, acho que ajuda aí. Depois, se você quiser falar, Fabiana, fica à vontade, ou levar para a Secretaria para que vocês possam participar na próxima. Bom dia. Então, a gente, não sei se, como ela falou, né, sobre o fluxograma que a gente já faz, né? Então, desde 2022, a gente envia, sempre que tem estado de criticidade de baixa umidade do ar, a gente envia tanto para as unidades de vigilância em saúde, quanto para as diretorias regionais de ensino. E aí, a gente, enfim, lá na saúde tem conversado um pouco sobre isso, que a gente manda esse e-mail e o ideal é que vocês repassem para todas as escolas, para que eles possam tomar ações, né? Nesse e-mail, a gente coloca as recomendações para esse período, né, de criticidade. Então, a gente pensou em chamar vocês, porque a gente já tem esse fluxo, né, instituído, mas a gente não sabe como vocês têm feito, se vocês têm alguma dúvida sobre isso, até a gente queria se disponibilizar a isso, né? Se vocês tiverem dúvidas do que pode ser feito nas escolas, quando isso acontecer, da gente fazer alguma capacitação com as diretorias regionais de ensino, para que vocês possam realmente ter alguma ação quando isso acontecer. Esses e-mails a gente já manda, tá? Mas hoje a gente não sabe direito como que isso tem sido repassado e se tem tido alguma ação. Então, quando a gente pensou em chamar vocês, foi para que vocês conhecessem um pouquinho do PCBU, e aí
é isso. A gente está aberto para a gente poder capacitar o pessoal do ensino quanto a as questões de saúde para os estudantes. Acho que basicamente é isso. Você quer falar, Fabiana? Por favor. Tá ligado? Bom dia a todos. Como bem, né, explanado, estou aqui representando a Secretaria de Educação. Nosso secretário, nesse momento, não pôde vir. Viria o Omar, que também teve uma demanda urgente e não pôde comparecer. E, assim, nós sabemos da vinda dos alertas. Eu sou também de escola, estou prestando serviços lá na educação. A gente recebe, sim. Mas, de qualquer forma, vou encaminhar, passar para o nosso gabinete, verificar com as DREs, as nossas diretorias, se há dúvidas ou se precisa ser feita uma nova capacitação, até porque a gente tem mudança de funcionários, e aí a gente vai reiterar o protocolo, o procedimento, tá bem? Obrigada. Muito obrigada, Fabiana. Inspetor, o senhor quer falar? Quer fazer algum... Então, tá bom. Queria perguntar se alguém tem alguma consideração a fazer antes da gente passar para a próxima pauta. Não? Então, vamos em frente. Bom, assim que nós criamos o PCBU, eu fui procurada pelo Leonardo. Leonardo faz um trabalho bem legal com a questão da qualidade do ar interno. Nós, inclusive, escrevemos um projeto de lei junto na Câmara, que está tramitando. E aí ele falou, não, eu acho que tem muito a ver a questão da qualidade do ar interno com baixa umidade. E aí nós o convidamos para que viesse aqui falar um pouquinho sobre isso. Então, por favor, Leonardo. Só precisa colocar a apresentação para ele. Alô? Bom. Eu passo, eu venho para cá. Obrigado. Bom, gente, primeiro, Luciana, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Secretário, uma honra estar aqui com vocês, com um grupo tão seleto. Como a doutora Luciana falou, a gente trabalha já com qualidade. Minha formação em engenheiro civil e segurança do trabalho, eu trabalho com qualidade do ar interno há quase 3 décadas já, bastante tempo, que a gente vem discutindo esse assunto, e o nosso propósito principal nessa agenda da qualidade do ar são medidas de proteção, de prevenção, como a gente protege as pessoas no ambiente fechado. A pauta de qualidade do ar, falando de ar atmosférico, que domina a sociedade, é muito focada nos poluentes do ar externo, nas fontes poluentes, o que é correto, nas emissões, na redução das emissões, o que é importante. Essa pauta já tem décadas também que vem acontecendo, mas a gente sempre questionou, ok, essa pauta é importante, está acontecendo, mas está demorando muito para resolver. E ainda vai demorar muito, décadas, provavelmente, para te resolver, mudar a matriz energética dos países, etc. Então, como a gente se protege hoje, eu agora, nessa sala, como é que a gente vai respirar um ar, meu filho, na escola? Como é que a gente se protege? E a gente tem uma oportunidade de se proteger, que a sociedade ainda faz muito timidamente. A gente sabe como se proteger, a gente como engenheiro, como segurança do trabalho, a gente aplica essas técnicas há muito tempo em algumas indústrias específicas, mas, a nosso ponto de vista, isso poderia ser massificado para proteger as pessoas dentro de casa, ou no seu dia a dia. Então, obviamente, nesse grupo de trabalho aqui, essa relação da baixa umidade do ar com a poluição do ar, que quando a gente fala de qualidade do ar, a gente quer tanto o conforto térmico, como os contaminantes em parâmetros adequados para o ser humano e para o meio ambiente, está muito ligado, e diretamente ligado. Então, eu agradeço essa oportunidade de poder compartilhar isso. A gente tem como princípio, a gente não pensa muito no ar que a gente respira, a qualidade do ar. Se eu perguntar para vocês, somos especialistas, dominamos o tema, como é que está o ar que a gente respira, a qualidade do ar hoje? Será que está boa? Ou quando está ruim, que acontece todo ano, a gente viu esse ano foi especialmente pior, saiu nas manchetes que a qualidade do ar da cidade de São Paulo era a pior do mundo, mas isso acontece todo ano, no Brasil, em grandes cidades como a nossa, no interior, na região amazônica, em capitais do primeiro mundo desenvolvido, como a Nova York. Como que as pessoas se protegem? Como que vocês protegem? Eu cansei de algumas pessoas mais próximas ligavam,
com essa poluição toda que está acontecendo, o que eu faço para me proteger? Né? É a pergunta que eu ouvi. E é isso que eu trago, esse ponto, que é o que a gente discute há muito tempo. A gente tem uma agenda ambiental climática, que é importante, da redução das fontes, e o impacto na saúde das pessoas é gigante. A gente vê aqui problema de doenças respiratórias que acontecem todos os anos na nossa cidade, no Brasil todo, dados do SUS, Sistema Único de Saúde, todo mês, nessa época seca do ano, baixa umidade, a gente tem períodos de picos de internação por doenças respiratórias. E isso, já há muito tempo é assim. O que acontece nessa época? Está seco, está mais poluído, está frio, as pessoas ficam mais tempo em ambientes fechados, como a gente está agora. E fica um cenário, se a gente não fizer nada, como a gente está fazendo muito pouco para limpar esse ar, acontece isso. A única ação que a gente tem de prevenção são farmacológicas, é a vacina, que é importante, importantíssima. Mas ela, por si só, ela não vai trazer esse resultado que a gente precisa. Então, o que a gente pode fazer? Hoje, tem essa agenda que vocês estão apresentando aqui, esse trabalho fantástico, esse decreto moderno, importante que a cidade de São Paulo está fazendo, que tem essa agenda de preocupação, o que fazer quando tiver a umidade baixa. Agora, a umidade baixa traz junto a poluição do ar. Quando para de chover, o ar fica muito poluído. E isso impacta diretamente a saúde das pessoas. Aquelas doenças respiratórias, o grande impacto na saúde das pessoas é devido à poluição. E o que é poluição? São esses elementos aqui em vermelho, material particulado de gases, que estão acima do determinado para o nosso conforto. Quando São Paulo estava com a qualidade do ar péssima, meses atrás, esse nível de particulado, que o limite é PM10, que é 50, estava em torno de 150, 3 vezes acima do recomendado. E esses parâmetros que eu estou trazendo aqui são os do Brasil, que estão muito acima já do que a OMS pede, que estão muito mais baixo. Então, a gente tem respirado um ar muito ruim, e qual é a medida de proteção que a gente faz? Quando a gente fala de beber água, de umidificar os ambientes, mas umidificar melhora, sim, a poluição, poeira, mas é paliativo, não é o grande remédio para isso. A gente poderia estar fazendo muito melhor do que isso. Então, o impacto na saúde humana da poluição do ar é evidente. Hoje a OMS diz que 99% das cidades do mundo estão vivendo sob poluição do ar, então esse problema não é da cidade de São Paulo, é do mundo todo, e os desafios são iguais daqui e do mundo todo. Rapidamente, o que a gente está falando aqui? De evolução sanitária. A gente aprendeu, ao longo dos séculos, o ser humano a melhorar a nossa qualidade de vida, a expectativa de vida com evolução sanitária. E aqui, de 200 anos para trás, a gente começou a cuidar melhor dos alimentos que a gente consome, lavar, cozinhar, refrigerar, a gente aprendeu e faz isso. Nossas casas hoje estão preparadas, tem cozinha, tem geladeira, tem fogão, para a gente cuidar dos alimentos que a gente consome, e a gente faz isso. A mesma coisa com a água, coisa de 100 anos para cá, que a gente aprendeu o saneamento básico, muito fundamental para a nossa qualidade de vida. Esses dois elementos aumentaram muito a expectativa de vida e qualidade de vida do ser humano ao longo dos séculos. Só que o ar que a gente respira, a gente ainda não aprendeu a fazer isso. A gente não cuida do ar. Alguém limpa o ar que respira? Alguém está preocupado em limpar o ar que respira? A gente não faz isso ainda. Então, a gente está entrando nessa jornada. O que está acontecendo, a gente vai precisar discutir muito isso. O mundo está discutindo isso, e é a oportunidade que a gente tem. Isso que eu estou falando não só uma opinião, já está escrito em evidências científicas. A pandemia da Covid, uma doença transmitida pelo ar, trouxe muita luz ao tema de contaminação, de transmissão de doenças por vias aéreas. Uma das que eu mais gosto de artigo científico publicado na Science por alguns professores de Harvard, dizendo que, durante décadas, os governos legislaram e investiram em segurança alimentar, saneamento e água potável. Criaram leis, criaram regulamentos, criaram procedimentos comunicados para melhorar a saúde pública. E agora está na hora da gente cuidar das infecções transmitidas pelo ar. Essa é a fase que a sociedade está vivendo. Então, não é um assunto de curto prazo. Isso, como saneamento básico, começou há 100 anos atrás, e a gente ainda não concluiu a universalização no Brasil, ainda falta um caminho, já evoluímos, mas ainda falta, é um assunto que ainda vai demorar um pouco. Por quê? O princípio básico do que eu estou falando, para a gente se proteger, começa com nossas construções. A gente vem de uma época, a gente mora num país tropical, com um ambiente, com uma temperatura agradável, com um clima agradável. Nossas casas, historicamente, são pé direitos altos, janelas grandes, com ventilação cruzada,
que permitia uma boa qualidade do ar. A gente não tinha poluição atmosférica, a gente vivia em espaços grandes e menos adensados, que a gente poderia ter construções assim, que a gente não tinha problemas internos de qualidade do ar. Mas esse cenário mudou. A gente aprendeu, no país que a gente vive, o que a gente aprende? De manhã abre as janelas para ventilar a nossa casa. Não é isso? Uma maneira para limpar o ar da nossa casa, para tirar o mofo, o cheiro, o odor. Ótimo, legal, eu faço isso. Mas eu faço isso quando o ar de externo está bom, está limpo. Se eu fizer isso quando está poluído, o que eu estou fazendo? O ar está entrando sujo na nossa casa. É uma medida super simples. Só que a gente não pensa nisso. A gente não pensa no ar que respira. Está aí a mudança cultural, o desafio que a gente tem. Então, não adianta fazer isso. A casa de vocês, imagina, fica empoeirada, como a minha fica. A gente está com reforma dentro de casa? Essa poeira está sendo gerada dentro de casa? Não, ela está vindo da rua. Então, mesmo nossas vedações, as casas, ela entra, mesmo em janela fechada, muitas vezes entra essa poeira, e ela está. O ar que a gente respira aqui dentro de um ambiente fechado, ele vem da rua, ele não está estanque dentro da minha casa. Então, aquela poeira, estamos falando de gases, partículas finas que entram nas nossas casas, porque não foram preparadas para isso. Então, a gente está falando de uma mudança grande, de desafio gigante, de mudança das construções, mas no longo prazo. Vou entrar no curto prazo também. A boa notícia disso que eu estou falando, para a gente se proteger, a sociedade moderna, a gente vive muito tempo em ambiente fechado, na nossa casa, na escola, no trabalho, na academia, no cinema, etc. E nesses locais a gente pode fazer coisas, a gente pode proteger as pessoas. Eu sei que a agenda ambiental de mudança climática, redução dos fósseis é importante, a qualidade do ar na Amazônia é super importante, nos locais abertos é super importante, mas para mim, para você, para cada um de nós, é mais importante para a população o ar que eu respiro dentro do meu ambiente, dentro da minha casa, onde eu durmo lá 8, 9, 10 horas por dia, ou no meu ambiente de trabalho, que eu também estou 8, 9, 10 horas, ou da escola da meu filho. A qualidade do ar lá, para mim, é importantíssima, e eu consigo controlar, assim como controlo os alimentos e a água dentro do meu ambiente. A gente consegue limpar isso. Então, sendo objetivo, algumas medidas de curto prazo, e aqui um desafio gigante. Como nossas casas, nossas escolas não estão preparadas para isso, como eu proponho desafios? É como se eu tivesse, há 100 anos atrás, numa reunião como essa, falando, a gente não tem saneamento básico na cidade, não tem estações de tratamento de água, não tem coleta de esgoto, falando, a água que a gente consome faz mal na saúde, esse esgoto precisa ter sistema de abastecimento na cidade como um todo, trazer água encanada, coletar esgoto, mas a gente não tem, Leonardo, isso. Então, como é que a gente faz? Então, a gente vai ter que ter medidas paliativas. Então, o que é o paliativo? O que dá para fazer no curto prazo? Eu ainda incluo aqui o ar livre. Eu não consigo pensar em outra hipótese da gente se proteger quando está tempo seco e poluído, se não usar máscaras ao ar livre. Máscaras de boa qualidade, PFF2. Máscara de pano, máscara cirúrgica, não serve para nada, para isso que a gente está falando. Então, isso talvez seja uma situação que seja... É muito mais barato, já tem estudos mostrando que é muito mais barato investir nisso do que o custo na saúde que a gente tem ao longo dos anos pelo impacto das doenças. Então, pensar em forma de divulgação, incentivos dessa forma. Dentro de casa, o que eu posso fazer? Orientar as pessoas, obviamente, não manter janelas fechadas, alertar isso para ela, está poluído, não abre as janelas. E o uso de purificadores de ar. Mas ninguém tem purificadores de ar em casa, mas precisa ter. Precisa ter. Eu não tenho outra, como engenheiro, eu não vejo outra medida de eu limpar o ar. O que é um purificador de ar? É um circulador de ar que a gente tem em casa com um filtro na frente. Eu até trouxe um modelo pequenininho aí. Paulo, me ajuda essa sacola, por favor. Só para exemplificar do que a gente está falando, para transformar o invisível em invisível, para vocês verem que não é um bicho de 7 cabeças. Isso aqui são alguns... Eu trouxe modelos pequenos, obviamente, para poder trazer para cá. Isso é um produto que vende no mercado, é um purificador de ar simples, não estou fazendo propaganda, não ganho nada com ele, o fabricante trouxe, porque é o que eu tinha. Eu testo muito esses equipamentos, então conheço bastante de alguns. Esses equipamentos, esse é pequenininho, simples, para uma área bem pequena de efetividade. Obrigado, Lu. Eu só quero mostrar para vocês. Obrigado. Ele é um equipamento que tem dentro, ele é um circulador de ar e tem um ventilador com filtros dentro. Filtros de ar que vão limpar o ar que a gente vai ficar respirando. Ele liga na tomada, fica lá durante um tempo ligando.
Obviamente, esses purificadores, a gente está falando para ambientes menores, equipamentos menores, para ambientes maiores, equipamentos maiores. Então, isso é uma solução. As pessoas têm purificador de água em casa. Todo mundo tem, a gente aprendeu a ter. Isso que a gente está falando que a tendência, as pessoas vão precisar ter coisas como essa em casa. Em veículos, uma medida, essa é muito simples. Os veículos, outro dia um repórter perguntou, como que eu me protejo? Eu falei, vai para o teu carro. O teu carro tem filtros de ar, todo mundo já viu o filtro de cabine? Todo o ar que entra no teu carro é filtrado ali. Ali é que está protegido, parte da poluição, do particulado. Então, campanhas de alerta às pessoas, troquem os filtros dos carros, usem filtros de boa qualidade, especialmente nessa época poluída de tempo seco, é fundamental, especialmente motoristas de aplicativo, taxistas, ônibus públicos, transporte público, é fundamental para a gente poder se proteger. A gente está protegido ali. E ambientes coletivos, como a gente está agora. Essa talvez seja a melhor ferramenta, uma das melhores ferramentas, é o sistema de climatização ar-condicionado central. Aqui dentro dessa sala, se esse sistema foi bem projetado, instalado e mantido, ele tem filtros de ar, né, captação do ar externo. Todo o sistema é obrigatório. O Brasil tem lei para isso, leis e normas técnicas. Inclusive, a Covisa faz um trabalho fantástico, já há 20 anos na cidade de São Paulo, fiscalizando os sistemas de ar-condicionado central, exigindo que tenha filtro na tomada externa, que esteja em ordem, que seja uma boa manutenção. Então, eu reforço aqui o incentivo à Covisa para que continue esse trabalho, talvez sem saber, ou indiretamente, eles sabem, os técnicos sabem, que você está protegendo a saúde das pessoas, inclusive da poluição atmosférica. Então, esse alerta às pessoas que usam ambientes com sistema central é muito bom. Nessa época do ano, eles têm como se proteger, procurar. É igual quando está muito calor, eu vi algumas orientações, procure ambientes com ar-condicionado, quando está com calor extremo, quando está com uma poluição extrema, você pode procurar ambientes assim. Mas o ar-condicionado desumidifica o ar, ele agrava a questão do tempo seco. Sim, mas se você botar umidificadores, como está na recomendação, é uma medida comum para sistemas de climatização. E na região do centro-oeste, por exemplo, brasileiro, que é muito seco, todo sistema de climatização como esse, já no projeto, já se prevê um umidificador de ar, para, na época seca, já ligar e deixar funcionando aquilo, fazer de uma maneira adequada. Então, é fácil fazer isso quando o prédio for construído, pensado e projetado para aquela finalidade. O desafio que a gente tem é que nem todos foram projetados. São Paulo, esse problema da umidade não tinha. Então, os projetos no futuro, o ideal é que tenha previsão de umidificadores, umidificação de ar para essa época de tempo seco. É uma medida de proteção coletiva para as pessoas, é umidificação. Eu ligar aquele aparelhinho residencial que a gente compra na farmácia de umidificação numa sala como essa, não vai fazer a menor diferença. Botar um balde de água não vai fazer a menor diferença. É um ambiente muito grande. No meu quarto, tal, faz algum efeito, mas numa área grande, você pode usar o sistema de climatização para fazer essa umidificação com eficiência. Então, isso são medidas de curto prazo. E o último, para nossa casa, ambientes menores, também uma coisa totalmente nova, que as construções não têm, mas que, na minha opinião, na opinião da engenharia, isso vai acontecer no futuro. São sistemas que a gente chama de renovação de ar. São sistemas de ventilação com filtros. Isso aqui já tem na nossa casa, sistemas como esse, todo mundo já viu alguma coisa sobre isso, Ventokit, um nome como esse, você coloca no banheiro para fazer exaustão, certo? Para tirar os contaminantes, o cheiro, o odor no banheiro. O que precisa ser feito nas casas no futuro, ou agora já dá para fazer, sistemas como esse trazendo o ar de fora para dentro. Em vez de eu jogar o ar de dentro para fora, né, fazer uma exaustão, eu estou fazendo um insuflamento. Isso aqui vai ficar na parede, trazendo o ar de fora, jogando o ar de fora para dentro, com filtros de ar. Isso aqui é um modelo, tá, pessoal? Tem vários tipos disso. Tá? E aqui dentro, ó, na entrada, na captação, tem 2 filtros de ar. Então, isso aqui eu estou trazendo o conceito. Todas as indicações, dentro de um cenário, se a gente continuar com baixa umidade do ar, relativa do ar e poluído ao longo dos anos, vão precisar ter sistemas como esse. Essas épocas do ano que eu fechei a janela, como que eu trago o ar para dentro de casa? Eu preciso trazer, o ar vai entrar de qualquer jeito, por frestas e tal. Então, assim como eu faço com a água, que a água chega encanada na minha casa com água tratada, fornecida pela concessionária, uma água tratada que entra e vai para o meu reservatório, eu preciso que o ar que entre na minha casa, ele seja filtrado, entre por um local apenas, sistemas como esse. Um ventiladorzinho e filtros de ar. Isso aqui deve custar em torno de R$200, R$300.
É uma coisa acessível. Lógico, isso aqui é para um ambiente pequeno, de 1, 2, 3 pessoas. Para ambientes... Provavelmente, esse ambiente que a gente está, quando eu falo que o ar-condicionado central, já tem isso. Casa de máquina, em algum lugar, já tem isso com filtros como esse, trazendo o ar limpo para dentro de casa, para dentro dos ambientes. Então, estou trazendo algumas soluções, para vocês visualizarem, que já existem, ainda são poucas, e o desafio é como alertar a sociedade sobre isso. Porque aí vem um desafio. Instalar isso para funcionar de verdade não é igual ligar uma geladeira. Ligou e está funcionando. Isso precisa ter um... Isso aqui pode fazer, isso aqui faz ruído, tem um ventilador, precisa ser bem dimensionado. Eu vi casos da vigilância sanitária, existem escolas que a pessoa botava só o ventilador sem filtro, botou só essa peça sem filtro em escola, porque a pessoa estava mal qualificada, e botou um equipamento desse para 5 pessoas, quando a sala de aula tinha 30, então não vai ser suficiente. Então, é um processo, que aí tem que pensar, e aqui eu não estou trazendo um problema gigante para resolver amanhã, não, é um programa que talvez, se couber na agenda, se der para fazer, a gente pensar todos os órgãos envolvidos no longo prazo, no curto, médio e longo prazo, o que pode fazer, pensando sempre na saúde das pessoas envolvidas. Então, aqui estão alguns exemplos, né, dos purificadores, trouxe um modelo pequenininho, tem vários já disponíveis no mercado. Só uma analogia que eu gosto de fazer, pesquisando sobre o tema, eu falo muito sobre a água. Há 100 anos atrás, esse foi inventado o nosso tradicional filtro de barro, e pesquisando eu descobri que era um artigo de luxo, direcionados apenas para a classe A e B. Trago isso porque nem toda a população vai ter dinheiro para comprar um negócio desse, custa 400, 500 reais, eu sei disso. Mas se a gente não começar, como toda a tecnologia, como celular, televisão, carro, e o purificador de água, de barro, começou para a classe A, e depois, se faz sentido para a sociedade, se for importante, isso vai popularizando, vai criando demanda, e vai ficando mais acessível. Então, essa analogia que eu trago, isso foi pensado aí há 100 anos atrás, essa era a realidade. Um teste rápido, só para vocês verem números do que a gente está falando de melhoria, isso foi feito numa escola aqui em Osasco, uma sala de aula, foi colocado um purificador de ar, bem maior que esse, do tamanho quase de uma geladeira, um equipamento excelente, esse equipamento, com filtros EPA, não sei quem conhece, filtro EPA é filtro usado em hospital, retém 99% das partículas no ambiente. Então, se foi feita as medições tanto de bactérias e fungos dentro do ambiente, quase mais de 50% de fungos, redução, de bactérias 60%, e as partículas, material particulado, redução tudo acima de 80% de todas as partículas que as crianças respiram na sala de aula. Então, esse é um exemplo simples. Esse conceito de botar purificadores de sala de aula está crescendo no mundo todo. Tem diversas iniciativas, inclusive em países de primeiro mundo, fazendo caixas de baixo custo para fazer essa purificação. A gente vive numa sociedade curiosa que a gente manda nosso filho para a escola, quem tem filho vai saber o que eu estou falando, e ele volta com virose. Pega uma virose, uma doença respiratória, e todos os coleguinhas pegam. E o curioso é que a gente aceita isso como normal. Vou mandar a criança para a escola e voltar doente. Fazendo de novo analogia com a água, com o alimento, se a gente manda ir na cantina comer um alimento estragado, ou a água não está legal, no dia seguinte está a imprensa, estão os pais reclamando que comeu uma comida estragada e todos os coleguinhas ficaram doentes. A doença respiratória a gente aceita como normal. Não deveria. A gente está numa época que a gente poderia fazer melhor com soluções simples como essa. E o nosso desafio, que eu falo de desafio, que, pegando o exemplo de escolas, a gente aposta na ventilação natural, que é importante, que eu adoro. Às vezes eu falo para o arquiteto, você não gosta de ventilação natural? Eu adoro ventilação natural. Mas quando o ar externo é bom, quando a poluição está presente, né, e está frio, o que acontece? A gente fecha essas janelas. Aquela poluição está entrando, fecha essas janelas. O que acontece? 30, 40 crianças numa sala fechada como essa. Um respira o ar do outro, as viroses que a gente está falando. E aí, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar comprou durante a pandemia ventiladores igual aquele que está lá em cima, de parede. A gente participou, de 700 mil eles estavam comprando. Por quê? Porque a pandemia estava ventilar o ambiente, certo? Mas eles botaram as salas fechadas com aquele ventilador. Aí não é um ventilador, é um circulador de ar. Ele piorou o cenário, e ainda voltado para as crianças. Ou seja, está jogando o ar daqui, o que você soltou está indo para o colega de trás. Então, se você for usar um circulador, ele pode piorar o ar interno. Você precisa ter a troca com o ar externo, para diluir o ar. Quando a gente fala que na pandemia, para disseminação de vírus, você precisa... ventilação é renovação do ar. Enfim, isso que eu estou entrando numa outra seara. Quando a gente fala de essas medidas de renovação do ar,
ela vai trazer não só medidas para baixa umidade e controle da poluição atmosférica, mas esse tipo de solução traz melhorias para a qualidade do ar interno, você retira os vírus de dentro do ambiente. Então, aqui tem alguns exemplos de soluções simples que você pode botar em ambientes com ar-condicionado ou sem. Fica claro, pessoal, eu não estou recomendando, tem que botar ar-condicionado em toda a escola. Não, estou falando de botar em ventilação com filtros de ar. Em vez de botar esses ventiladores apenas, circuladores de ar, que está aqui do lado direito em cima, a gente precisa botar um sistema que troca o ar com o ar externo. Então, tem vários tipos de instalação que podem ser feitos, pode ser feito em ambientes com ar-condicionado ou sem, é indiferente. Esse da direita ali já é uma sala de aula, um equipamento um pouco maior. Esse é um caso aqui na cidade de São Paulo, na Universidade de São Paulo, na cidade universitária, salas de aula que tinha ar-condicionado split, botaram um sistema de renovação do ar, uma sala como essa, acho que tinha quase 100 alunos, pelo que me falaram, em torno de R$ 5.000, uma ordem de grandeza, só do que a gente está falando para botar renovação de ar. E há relatos da redução enorme de doenças respiratórias e afastamento dos professores e absenteísmo nessas salas de aulas. Já tem estudos sendo publicados sobre isso por alguns colegas da USP. Essa agenda não é, como eu falei, não é só de São Paulo, não é do Brasil, é do mundo. Mesmo o país desenvolvido está com essa mesma agenda que a gente está falando. Então, aqui no caso de queimadas, que faz essa poluição do ar enorme, nessa época seca, uma série de recomendações muito parecidos do que a gente está falando aqui, de filtros de boa eficiência, purificadores de ar, máscaras, para ambientes externos, quando possível. O governo americano, durante a pandemia, enxergou esse problema das doenças sendo transmitidas pelo ar como um grande desafio, como eu citei, naquela pesquisa, eles usaram aquela pesquisa de Harvard, publicada na Science, como base disso. Eles criaram esse Clean Indoor Air Act para que, nos próximas décadas, eles investam mais de $500 bilhões, não é milhão, é bilhão de dólar, para melhorar os sistemas de climatização dos prédios públicos, das escolas, hospitais, aeroportos, do país todo, para filtros, renovação do ar que sejam adequados às demandas que a gente precisa para evitar esses problemas. Eles apresentaram, quando lançaram esse plano na Casa Branca, a previsão de retorno financeiro na redução dos custos de médicos, afastamento e aumento de produtividade na sociedade com esses investimentos. Exatamente a mesma coisa que foi feito com saneamento básico, há décadas atrás, é o mesmo princípio. Alguns exemplos, a indústria automotiva já enxergou isso, já tem carros, hoje em dia, não com apenas o filtrinho normal do carro comum, que já tem, carros com filtros de alta eficiência, filtros de ar, quanto tem para vários tamanhos, para gases, para partículas. Então, muitos carros top de linha já têm essas tecnologias embarcadas. Então, minha mensagem final como engenheiro, eu não consigo olhar outra medida de proteção coletiva para a sociedade, para tempo seco e poluição do ar, do que sistemas de climatização ou ventilação bem projetados e bem instalados. A gente vive numa cultura que o ar-condicionado é conforto, é luxo, né? E isso foi durante muito tempo isso, mas ele traz muito mais benefícios do que isso. O conforto térmico, o ar-condicionado traz isso, temperatura, umidade, ele pode fazer isso com umidificação ou desumidificação, mas ele traz uma série de outras coisas que a sociedade não sabe, não aprendeu. Mas a engenharia sabe e pode ser usado. Em hospitais, por exemplo, isso é muito usado para poder, com ambientes especiais para fazer isso. Então, dá para ser feito, precisa entender como que a gente planta isso, pensa nisso, uma cidade tão grande, com tantos desafios como a gente. Essa, acho que era minha mensagem, que a gente pode se proteger, podemos proteger as pessoas, nos carros, nas escolas, nas suas casas. O desafio é grande, mas os locais não estão preparados ainda completamente, é um assunto completamente novo, mas a gente precisa a gente tem a oportunidade de colocar na agenda esse assunto de discutindo. Era isso, Luciana, e fico à disposição para qualquer dúvida. Obrigado. Eu só esqueci de um recado rápido, né, Paulo? A gente tem um evento lá no Paraná, o Estado do Paraná está fazendo algumas ações também nesse sentido, como a gente propôs a lei aqui no Estado de São Paulo. Eles criaram o Dia da Qualidade do Ar e vão fazer uma audiência pública dia 2 de dezembro, em Curitiba, a Assembleia, para fazer um plano municipal, um plano estadual de qualidade do ar e algumas ações do que a gente está falando, de conscientização também nesse sentido. Tem um convite que a gente está aqui, Paulo, está aí do teu lado? Você pode me ajudar? Para a gente deixar com a Luciana. Isso. Debater a lei que já foi protocolada na Assembleia.
deixar com você. Avançado no sentido de Isso. regular essa qualidade do ar no ambiente construído. Então, a audiência pública é para sensibilizar a classe política no sentido de que é um tema de interesse Da sociedade. falando de saúde pública, né? Então, essa é a ideia do que está acontecendo. E fica o convite para vocês todos, né? Depois eu compartilho com vocês o evento certinho. Eu também preparei tudo que eu apresentei aqui. Eu criei um documento, Paulo puder distribuir. Está super detalhado tudo que eu falei aqui. Tem um dossiezinho que a gente preparou. Vou deixar cada um de vocês com mais informações, as referências técnicas, científicas de tudo que eu falei. Está muito bem embasado para o respaldo que a gente precisa ter para fazer políticas públicas necessárias. É isso aí, Luciano. Obrigado. Obrigada, Leonardo. Obrigada, Paulo. O Paulo é o presidente do Plano Nacional de Qualidade do Ar Interno. Obrigada pela presença. Queria abrir para perguntas, considerações. Não? Está tudo muito claro. Então, queria comunicar que a nossa próxima reunião vai ser no dia 10 de dezembro. Fabiana, seria muito importante se vocês pudessem estar com a gente nas próximas reuniões também. A gente vai vai mandar os convites também para que vocês acompanhem. Se você puder já trazer alguma coisa na próxima reunião, seria bem importante. E passo a palavra, então, ao nosso secretário Renato Nalini para o encerramento da reunião. Queria agradecer a participação de todos. Leonardo, olha que coincidência. Eu digo, a coincidência não existe. O Bernanos, que era um francês que morou muito tempo aqui no Brasil, ele falava, o que nós chamamos de coincidência é a lógica de Deus. Eu estava ouvindo você e recebo aqui uma comunicação de um amigo no Paraná, dizendo que ele foi eleito vice-presidente do Tribunal de Justiça do Paraná. Ele se chama Fábio Della Vecchia. Então, eu vou passar para ele essa notícia da audiência pública, para que o tribunal também se interesse, né? Nós temos fóruns no estado inteiro, e o fórum é um lugar onde nós temos essa já experiência da transmissão de algumas comorbidades por causa das audiências, né? E muita gente entrando e permanecendo, enquanto estão esperando, ficam naquelas salas superlotadas, né? Então, é uma coisa que interessa. Muito obrigado, e foi muito importante, até anotei aqui, vamos ver se a gente consegue incutir, principalmente na construção civil, né? Que eles já façam edifícios, residências, já com tudo isso. Perfeito. Muito obrigado. Vou passar para ele. Aqui na cidade de São Paulo. Paulo, eu queria só pedir para você falar. Vem cá, Paulo. Vem cá. Só reforçando, então, novamente, muito obrigado aí pela oportunidade de convidá-lo aí, o seu colega. Para nós é importante no movimento. E eu entendo aqui que dentro do trabalho de vocês, parabenizo aí a organização de vocês aí para o tema. Mas eu acho que na cidade de São Paulo nós já demos uma caminhada forte, a Luciana pôde participar. Toda essa regulação para que a gente possa ter uma orientação e uma legislação sobre o tema está desenhadinha. Então, eu acho que, de repente, poderia ser um caminho, dar uma sugestão, que ele pudesse ser parte do plano de contingência de vocês, essas orientações técnicas, para, de repente, se evoluir no sentido de ser votado, de se buscar aí efetivamente dar uma formalidade para isso que o setor precisa. Vocês viram aí que a ciência é conhecida, a engenharia é conhecida, é botar em prática. De novo, é o que vocês estão fazendo. Parabéns pelo trabalho, tá bom? Muito obrigado. Então, muito obrigado a todos, e vamos encerrar essa reunião, sem prejuízo de que outras ideias surjam e que nós possamos assimilar para colocar no nosso grupo de governança.